Tá a fim de fazer uma fezinha e ganhar até R$100 de bônus utilizando o nosso cupom FBoteco? KTO.com, acessa aqui embaixo o link na descrição. Inclusive você, nesse tempo de setorista da seleção, você pegou praticamente o ciclo do Tite inteiro. Bom, peguei inteiro. Inteiro não, né? Até fim, né? 19 para 20 ali, não peguei a parte finalzinha. A parte final, mas... É que a gente ainda tinha, eu ainda tinha ali dentro, enfim, tanto conhecimento do processo que parece que eu fui até o fim, mas eu fui até a Copa América. Então, e aí assim, surge, ainda mais nesse momento que a gente tá aí, bom, o Diniz acabou de ser anunciado como técnico interino da seleção por um ano, num comunicado que caminha muito pro sentido de que, de fato, o Ancelotti é o nome preferido. A gente até tava conversando fora do ar aqui, a CBF não pode falar nada, o Ancelotti não pode falar nada porque há um contrato em vigência. Para quem não sabe, antes de 6 meses desse contrato pro fim, você não pode assinar nada com ninguém, então de fato não há nada assinado, seria até ilegal. Ao mesmo tempo, falar também sobre isso, porque uma conversa também é ilegal dentro de um contrato, então você assumir isso publicamente poderia gerar problemas. Mas enfim, a gente espera de fato que esse contrato tenha existido, que a CBF tenha estabelecido esse... E agora trouxe aí o Diniz. E aí eu fico querendo entender... Qual que para você que acompanhou todo esse ciclo do Tite, é a importância do ciclo? Porque essa é uma discussão, ainda mais agora com essa questão de esperar ou não o Ancelotti. Então, até li uma coluna sua, até falando sobre ela aqui no podcast com o Kleber. Eu vi. Dá muito você fala muito sobre a importância do ciclo e a importância que a seleção tem acima do objeto final da Copa. Queria que você me dissesse, você que acompanhou essa passagem do Tite quase que inteira, qual que é a importância de um ciclo de um treinador na seleção? Para mim é tudo, porque assim, vamos lá. Quando a gente reduz a importância do ciclo ao resultado de um torneio que dura 30 dias, que acontece de 4 em 4 anos, e que talvez seja, talvez não, eu tenho convicção de que é o torneio mais aleatório no sentido do resultado não estar sob controle de ninguém do mundo, ao mesmo tempo em que é o mais importante, é o mais valioso, é o mais gostoso de ganhar. Para mim, pelo menos, eu não sei. Você está reduzindo algo a um processo realmente de aleatoriedade. Quer dizer, você vai passar 4 anos debatendo um assunto, mas a resposta sobre tudo isso só vai chegar daqui a 4 anos. Se ganhar, tudo lindo. Se perder, foi tudo uma merda. Então, para mim, não pode funcionar assim. Porque a gente está falando de um trabalho diário, ou que passou a ser diário, e acho que esse é o grande mérito dessa comissão que passou do Tite, primeiro o Edu como coordenador, depois o Juninho, e eu nem acho que eles sejam o modelo ideal de coordenador, porque eu acho que eles eram completamente vinculados à comissão técnica, mas era um modelo possível para uma entidade que durante todo este período atravessou uma série de turbulências na sua gestão. Bom, vamos lá. Um presidente teve que renunciar por denúncias de corrupção em 2012, Sim. Que foi o Ricardo Teixeira. O sucessor dele foi preso, que foi o Marinho. O sucessor do Marinho não podia sair do país nem para acompanhar a seleção com medo de ser preso, Exatamente. Que era o Del Nero. Aí tinha o interino, que assumia vez ou outra, que era o presidente em exercício na Copa do Mundo de 18, por exemplo, que não conseguiu nem votar certo numa eleição de sede de Copa do Mundo, que era o Coronel Nunes. Nossa. Aí veio o sucessor, que renunciou por denúncias de assédio, que foi o Caboclo. E agora nós temos o Edinaldo. Então, a única maneira de trabalhar bem a seleção brasileira no meio dessa trajetória era ter um coordenador que desse ali, que de fato fosse vinculado à comissão técnica, que blindasse essa comissão para que ela pudesse implementar uma rotina de trabalho. E acho que isso foi muito bem feito. Embora o desempenho na Copa do Mundo tenha sido frustrante, principalmente a de 22 para mim. De 18 eu acho que a gente jogou melhor que a Bélgica no todo do jogo. E muito mais que a Bélgica. Que eu acho que a Bélgica fez um bom primeiro tempo. Teve uma sacada, mudou sua estratégia, surpreendeu, conseguiu transformar isso em gol muito rapidamente, o que nem sempre acontece. Né? Porque às vezes você tem uma estratégia brilhante, uma grande sacada, você anula o adversário e perde o jogo. Sim. E a Bélgica poderia ter perdido. E o primeiro gol também é muito do acaso, né? Gol contra de cabeça. Exato. Enfim, mas acho que é um jogo grande, de gente grande, que o Brasil jogou muito bem. Mas quando a gente reduz tudo isso
a história da seleção brasileira. Cara, boa, a seleção brasileira talvez seja a camisa de futebol mais importante do mundo, do planeta. Eu já presenciei o efeito que tem a seleção brasileira em cantos do mundo que você não é capaz de imaginar. África do Sul, Arábia Saudita, China, Singapura, sempre tem gente amontoada. Aí você vai dizer, pô, Portugal também tem, porque eles vão ver o Cristiano Ronaldo. Mas ali, além dos grandes jogadores que o Brasil teve nesse período todo, e sempre tem algum grande astro, e o Neymar é o nosso último, agora tem o Vinícius. Mas eu acho que a camisa tem um encantamento para quem conhece minimamente a história do futebol, que ela não pode ser reduzida à ideia de ganhar a Copa do Mundo só. Até porque eu acho, para concluir este raciocínio, que uma das razões do Brasil não ganhar a Copa do Mundo há muito tempo é pensar só nisso. Entendi. Porque você não constrói nada para chegar lá. E pode ser que você faça tudo certo e perca a Copa do Mundo. O Brasil já perdeu 17. O Brasil é o país que mais ganhou e também é o país que mais perdeu a Copa. Até porque participou de todas. Se você fizer a conta, nenhuma outra seleção perdeu 17 Copas. Acho que só o México. Então, sabe? Então o Brasil só fez tudo certo nos anos em que ganhou a Copa. O resto da história do Brasil, da seleção, não serviu de nada. Então, o que eu penso, assim, quando eu li e te ouvindo falar, é que, assim, aquela velha discussão do que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Porque eu fico pensando, você falou da importância que tem a camisa da seleção ao redor do mundo. Teria a mesma importância se não fosse as 5 Copas do Mundo? Não, provavelmente não. Exato. Então, assim, o que levou a camisa da seleção brasileira a ser a camisa, é justamente ter vencido a Copa do Mundo e ter, às vezes, não só vencido, mas como em 82, performado da maneira como performou na Copa do Mundo. E aí, assim, eu fico... assim, a gente tem, no universo dos clubes, né, no universo de futebol de clubes, a gente tem uma série de maneiras de analisar trabalho, porque você disputa uma série de torneios interessantíssimos. Às vezes você perde o mata-mata e ganha pontos corridos, ou vice-versa, e você consegue analisar o trabalho de uma maneira muito equilibrada. Me parece que o que faz a mídia como um todo, o torcedor, no geral, analisar o trabalho perante a Copa do Mundo é porque, principalmente no universo nosso aqui da América do Sul, não há competições que a altura da Copa e que dê para o torcedor essa sensação de nossa, que vamos trabalho. Vamos chegar lá e vamos jogar de igual, né? Por uma série de questões continentais, etc e tal. Então, a pergunta que eu te faço em cima disso é: o trabalho do Tite, para você, ninguém tem dúvida de que o ciclo foi muito bom. Os dois primeiros anos dele antes de pegar a Copa de 18 e os 4 anos dele no comecinho, ali depois da Copa, teve uma patinadinha, mas ele logo acertou o eixo. Em termos de números, é indiscutível o que ele fez. Mas nas 2 Copas do Mundo, falamos aqui sobre a primeira, o Brasil de fato jogou um pouco melhor. Na minha opinião, deveu um pouquinho em algumas questões, mas de 22, na minha visão, ainda mais com 6 anos de trabalho, foi bastante decepcionante. Pegando tudo isso, você avalia o trabalho do Tite com a Copa do Mundo no bolo como um ótimo trabalho, como um trabalho regular? Como que você vê? Não, acho que foi um ótimo trabalho, porque eu preciso ser coerente com o que eu penso em relação a como se avalia esse trabalho e ao que eu disse da Copa do Mundo, em que... Vamos lá, o Brasil... Qual foi a distância do Brasil avançar ou perder a Copa do Mundo? Ou a distância da Argentina avançar ou perder a Copa do Mundo? Ou da França avançar ou não avançar até a final ou não? Da Croácia chegar 2 vezes à semifinal da Copa do Mundo? Normalmente é um limite muito pequeno. A distância entre o vencedor e o perdedor, ela é muito menor do que a gente costuma avaliar quando a gente avalia com base no resultado. Né? Eu acho a Argentina brilhante. Votei no Scaloni para melhor treinador. Acho que ele fez foi maravilhoso. Mas a Argentina também esteve muito perto do fiasco na Copa do Mundo várias vezes. Ela esteve perto de ser eliminada na primeira fase, começou perdendo para a Arábia. Ela esteve perto de perder, ou pelo menos de arrastar um pouco mais a decisão contra a Austrália, que podia ter empatado no finalzinho. Tomou 2 gols da Holanda e o jogo foi para os pênaltis. Contra a França, aquela defesa que talvez seja a maior defesa da história das Copas pelo que ela significou. Não a mais difícil, talvez, mas né, o impacto daquilo bola, né? Na história do jogo, na história do futebol argentino e do futebol mundial é imenso, mas a diferença é curta.
É curta. Então eu acho que foi um ótimo trabalho. Mas eu também fiquei frustrado com o desempenho na Copa de 22. É preciso dizer que acho que o Brasil teve um pouco de azar na questão das lesões. Não foi só o Brasil. A França perdeu muita gente, chegou à final. Então, né? Mas digo assim, faltavam 3 dias para começar a Copa, qual que era o papo? Caramba, tá todo mundo se ferrando, perdendo Benzema, Pogba, a Argentina perdeu o Lo Celso, a Alemanha perdeu o Timo Werner, que para eles é importante. E o Brasil tá inteiro, pleno, todo mundo treinando e todo mundo vai jogar. De repente você perde o Neymar por alguns jogos, né, pela primeira fase. De novo, né, em 2018 ele já não tinha chegado à Copa nas melhores condições. Você perde o Alexandro, você perde o Gabriel Jesus, Danilo. de maneira fica meia definitiva, bomba. o Danilo, e aí aquilo começa a ruir. Ui. E o Arana meses Arana- antes, né, que seria o lateral esquerdo, acho que não titular, mas estaria no grupo, poderia ser titular. E tudo aquilo que parecia que estava se encaminhando, e é por isso que eu falo que a Copa do Mundo, ela tem... Você vai dormir favorito e acorda todo atrapalhado, com um monte de problemas que você não imaginava ter. Eu acho que o trabalho dele foi muito, muito, muito bom. E eu torço para que a CBF consiga manter esse trabalho de você transformar o trabalho de técnico da seleção num trabalho diário. Sabe, ter uma equipe que vai lá diariamente, que bate o ponto, que observa jogador, que faz contato com o clube, que conversa com o departamento físico, médico do Liverpool, do Real Madrid, do Bayern de Munique, que tem muita informação. Porque eu não acredito num futebol em 2023 feito sem informação, sem tecnologia. Se você não fizer uso disso, e as seleções evoluíram muito nisso, muito. Do início do século, do último título do Brasil para cá, as seleções trabalham de maneira muito profissional. A gente começou a dar alguns passos nesse sentido nesses últimos anos. E agora eu tô com um pouco de medo que isso tudo